A revista americana, RIS, é uma revista preparada para universitários americanos na Califórnia. E essa revista fez há algum tempo uma pesquisa entre estudantes universitários. E uma das perguntas era: o que primeiro lhe vem à mente quando você ouve a palavra cristão? Para a maioria, a palavra cristão está associada ao termo hipócrita. Ele deu uma lista maior aí, mas essa aqui é que talvez descreve a maneira como os seculares veem os cristãos. No Brasil, as igrejas evangélicas, elas estão em 11º lugar em credibilidade. Você pode imaginar o que isso quer dizer? Quer dizer que um canal de televisão tem mais credibilidade do que o corpo de Cristo, na compreensão de muita gente. É claro que há uma confusão entre ser pecador e ser hipócrita. Todos os cristãos são pecadores, nem todos são hipócritas. Mas essa é pelo menos a compreensão das pessoas que vêm à igreja. E aí veio-me à mente o fato de que a palavra hipócrita, ela foi utilizada por Cristo para descrever quem? Os fariseus, os religiosos do seu tempo. Então parece que os religiosos do século 21, eles são descritos nessa compreensão pela palavra de Cristo dirigida aos seus oponentes. Vemos aqui também que nos dias atuais muita gente no mundo secular gosta de Cristo, sim a Cristo, não a igreja. Muitos dizem sim a Jesus. As pessoas gostam de Cristo, e essa é a razão, pelo seu magnetismo, pela forma como ele tratou as pessoas, sua solidariedade. E por outro lado, as pessoas não gostam da igreja, porque a igreja gosta de si mesma. Esse é um grande problema. Eu tenho contado uma história que li, de um homem no estado de Iowa, que dedicou no seu testamento $75 mil para, segundo ele, entre aspas, benefício dos cristãos. Os parentes contestaram a decisão do testamento e todo um processo de advogado, de cortes, foi desencadeado. 6 meses depois, o juiz declarou a sua sentença, determinando que o dinheiro fosse distribuído entre os cristãos. E a razão é que ele baseou a sua premissa no fato. Veja que o homem havia destinado $75 mil para benefício dos cristãos. O juiz determinou que o dinheiro fosse entregue, dividido entre os parentes do homem, fundamentado na premissa de que é, entre aspas, impossível saber quem sejam os cristãos. Parece que a conclusão é inevitável na análise do cristianismo moderno, é que de fato se tornou impossível determinar quem sejam os cristãos. Hans King, teólogo que foi banido pela sé romana, pela fé de Roma, escreveu um livro intitulado A Igreja, e aí ele analisa o fato de que porque o cristianismo se inflacionou, ou pela inflação do cristianismo, como a inflação em qualquer outra área,
da vida levou à desvalorização, senão à própria descaracterização da fé cristã. Quem são os cristãos? Nós hoje andamos em algumas cidades e numa quadra nós podemos encontrar 4 ou 5 igrejas. E nós temos uma quantidade de vozes, num sincretismo absurdo. Sal grosso, água abençoada, toda forma de paganismo coberto pelo manto eclesiástico. Quem são os cristãos? Leio em Atos capítulo 11, verso 26, e tendo encontrado, levou para Antioquia. Está falando de Barnabé e de Paulo. Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. E em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Você se lembrava desse texto? Atos capítulo 11, verso 26, descreve o contexto em que esses discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Antioquia. Antioquia era a capital da Síria, terceira metrópole do Império Romano em importância, uma fortaleza da cultura grega, do paganismo, que fora iluminada pela presença de Paulo, Barnabé e outros cristãos que mudaram o polo de equilíbrio do cristianismo, que estava centralizado em Jerusalém. E por causa da perseguição, diz o texto aqui, por causa da perseguição de Estevão, esses cristãos foram para vários outros lugares e finalmente chegaram a Antioquia. E aí, pela primeira vez, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Quais são as características? Quem são eles? O texto de Atos apresenta pelo menos 4 ou 5 características que eu gostaria de falar rapidamente, e gostaria então de concentrar-me na última característica, que é talvez aquilo que o pastor Assírio tinha em mente quando sugeriu o tópico. Aqui no verso 21 é dito que eles creram e se converteram ao Senhor. Fé e conversão são os elementos fundamentais da experiência cristã. Fé, na sua definição mais básica, quer dizer transferência de confiança. Fé é transferência de confiança. E eu gostaria de, pelo menos, desfazer alguns conceitos que temos a respeito da fé. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que a fé não vale pelo seu tamanho. Talvez isso seja ofensivo a algumas pessoas que são acostumadas a dizer, ele tem muita fé, ou ela tem muita fé. A fé não vale pelo seu tamanho na vida cristã. A fé vale pelo seu fundamento. Você pode ter muita fé, mas fé no objeto errado. Muita gente tem muita fé no dinheiro, na sua posição, nos seus títulos, nos diplomas que ele expõe no seu escritório, na sua casa. A fé não vale pelo seu tamanho. Muita gente tem muita fé, mas fé no objeto errado. A única fé que vale é a fé que tem o fundamento correto. E esta é apenas em Jesus Cristo. Por isso ele disse que, ainda que a fé tivesse o tamanho de um grão de mostarda, mas se estivesse fundamentada nele, essa fé é poderosa. Outra coisa que nós frequentemente nos enganamos como cristãos é que nós tornamos a fé como sendo o fundamento da justificação. Não é. Nós utilizamos tanto a expressão justificação pela fé, que nós temos eliminado nessa amputação, temos eliminado o elemento básico da justificação, que é a graça.
Pela graça sois salvos. O elemento básico, fundamental da justificação não é a fé. Muitos têm até fé na fé, além de fé numa multidão de coisas hoje. Fé em estilo de vida, fé em formas. A graça, a fé é apenas um instrumento que se apropria da graça. A fé não é autogerada. Em terceiro elemento que eu gostaria de clarificar, a fé não é gerada por você. Fé, eu tenho dito, em muitos lugares é como alguém se apaixonar. Como é que alguém se apaixona? Não é que ele levanta um dia com o coração dizendo, ou pensando, meu coração está cheio de amor, eu tenho que encontrar a pessoa certa. Não é isso. A fé é como apaixonar-se, é como o amor. Não depende da sua habilidade de gerar amor. Depende da habilidade da outra pessoa em despertar amor em você. E assim é a fé. A fé não depende da sua habilidade de gerar fé. A fé depende da habilidade de Cristo em gerar fé em você. Você quer ter fé? Já viram que muita gente diz assim, mas eu não sou desse negócio de fé, eu sou cartesiano. Nada a ver. Você quer ter fé? Permaneça perto de Cristo. E é Ele quem vai gerar fé em você. Fé. A primeira característica que nós temos aqui dos cristãos, fé e conversão. Fé. Você pode ser budista sem Buda, você pode ser confucionista sem Confúcio, pode ser maometano sem Maomé, mas você não pode ser cristão sem Cristo. E esta é a tentativa de milhões de cristãos hoje. Serem cristãos sem Cristo, sem proximidade de Cristo, e impossibilitando a possibilidade da fé. Jesus não é apenas o fundador de uma religião, mas o fundamento dela. Jesus Cristo se coloca no centro da sua mensagem e fala e faz o mais radical dos desafios. Orem em meu nome, pregai em meu nome, vinde a mim, aprendei de mim, quem crê em mim será salvo. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e a menos que vos convertais e creiam em mim, não há nenhuma esperança. Jesus, irmãos, não convoca a nossa admiração, mas a nossa adoração e absoluto compromisso com Ele. Milhões de pessoas na igreja são fãs de Jesus. Fãs. Como você é fã, ou como muitos são fãs do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, do Internacional. Fãs. Até aplaudem. Jesus não convoca a nossa admiração, mas a nossa adoração. Os cristãos primitivos entenderam isso. Fé e conversão. Conversão é o outro segundo elemento nesse primeiro, nessa característica, nesse binômio, fé e conversão. Conversão é mudança de direção, nós temos ouvido dizer, mas conversão é também mudança de conexão. Muitos de nós estamos conectados com a coisa errada, conectados com o mundo digital, conectado com essa noção da aparência, essa idolatria que se tem hoje pelas formas, se esquecendo do conteúdo. Conexão, nova conexão. Fé e conversão, dois elementos, esse binômio inseparável da experiência cristã. Mencionei, e tenho mencionado em alguns lugares, a história de Dostoiévski. Preso num campo de concentração, ele imaginou suicidar-se, mas ele faria isso de uma forma diferente, inovativa. Ele simularia uma fuga, e no processo ele seria metralhado. Acabaria com aquilo que ele chamava de o inferno em que ele vivia. No dia em que ele estava pronto para essa história, ele escreve no seu diário de um jornalista,
estava pronto para iniciar a corrida para a morte. Alguém se assenta do lado dele e escreve a uma comunidade de cristãos que está orando por você. E ele ficou impressionado com a ideia. Mais tarde, de fato, ele foi liberto, 2 meses depois. E ele então descreve a conversão como sendo como um homem que sai de casa para tratar de determinado negócio. A uma certa altura, ele dá uma meia volta e aí ele diz, na sua definição, melhor do que aquilo que nós encontramos nos compêndios de teologia, conversão. Na conversão, o que estava na direita, como esse homem que voltou, o que estava na direita passa a estar na esquerda, o que estava na esquerda passa a estar na direita. Isso é conversão. Essa é a compreensão bíblica de conversão. Já viram que muitas vezes nós encontramos na igreja o argumento, mas eu não sei por que isso está errado. Claro que você não pode ver o que está errado se você não nasceu de novo, se você não se converteu. Jesus disse que o reino de Deus não é visto em termos de geografia. O reino de Deus não tem que ver com um lugar, o reino de Deus tem que ver com relacionamento com a pessoa do rei. No período que andei pela Andrews, eu li um livro muito interessante, um livreto, titulado 25 centímetros entre você e o inferno. Eu fiquei impressionado com o título, 25 centímetros entre você e o inferno. Chequei o livro e li numa sentada. O argumento do autor é que 25 centímetros é a distância entre o coração e a cabeça. Eu fui para casa, peguei uma fita métrica, pastor Acílio, é isso mesmo, 25 centímetros. Na anatomia bíblica, o coração é símbolo da vontade. Cabeça, locus do intelecto. E se a religião está apenas na cabeça, mas não encarnou-se na vida, na vontade, então nós não estamos em nível melhor do que o diabo, que também crê e até treme, faz até melhor, mas nem por isso. Essas características que são apresentadas num binômio fé e conversão. No verso 23, você encontra uma outra, é dito que os cristãos foram instruídos a permanecer no Senhor, com propósito no coração. Permanecer. Os cristãos permanecem, sol ou chuva, cara ou coroa, eles permanecem. Hoje nós estamos vivendo no tempo do evangelismo estatístico. E muitos entram na igreja, e a igreja se transformou num balde com um buraco embaixo. Não permanecem. Permaneciam em Cristo. Permaneciam. Cara ou coroa. Céu azul ou dias turbados, os cristãos permanecem. Céu azul ou dias tempestuosos e sombrios, os cristãos são aqueles que, tendo colocado a mão no arado, não atrevem a olhar para trás. Deserção não é palavra que conste no dicionário deles. Na queda do Império Romano, Teodósia observou a covardia geral. Todos planejando a fuga, ela se dirigiu a César, o César de então, e ela então diz, e é dito que nesse dia Teodósia salvou o império. Ela disse: se queres fugir, César,
Tens dinheiro, o navio está no porto, o mar é amplo. Quanto a mim, eu ficarei, porque aqueles que um dia vestiram-se de púrpura e usaram a coroa não deveriam sobreviver à sua perda. Esse é o tipo de afirmação, de compromisso que os cristãos fazem, aqueles que conheceram a Cristo, a doçura de Cristo, aqueles que experimentaram a compulsão da sua voz, aqueles que experimentaram a direção do seu cajado, não poderiam sobreviver a estas perdas. O livro de Hebreus afirma de maneira enfática: nós, porém, somos da fé, para a preservação da alma. Não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé. Hoje nós enfrentamos vários perigos, não é isso? Há o perigo da ignorância, desconhecimento, e por isso muitos são levados com essa quantidade de ideias que circula no ar que nós respiramos. Há, claro, os perigos externos, a cultura em que nós vivemos, o caldo cultural, as tentações que estão disponíveis hoje no mercado. E os cristãos têm que estar espertos, do contrário, eles não vão, de fato, permanecer. Primeira característica apresentada num binômio fé e conversão. Segunda é apresentada aqui em termos de permanecer. Os cristãos permaneciam. Terceira característica aparece no verso 24, cheios do Espírito. Cheios, guiados pelo Espírito. No livro de Atos, na verdade a expressão cheio quer dizer sob o controle, sob o domínio do Espírito. No livro de Atos, o Espírito Santo não é apenas o personagem central das narrativas, ele é o personagem central da vida dos cristãos. Hoje nós temos essa invencionice moderna com relação à Trindade, com relação ao Espírito Santo. Tolices. São problemas resolvidos há muitos séculos. O Espírito Santo é uma pessoa. Falamos dos dons e dos frutos do Espírito. O Espírito é o Consolador, o Espírito é o Paráclitos. Falamos da adoção do Espírito. O Espírito pode ser visto como aquele que persuade, que guia, que fala, que pode ser entristecido. Não temos essa noção de influência. O Espírito Santo é apresentado entre pessoas. Um argumento recente que se tem veiculado é de que nem porque o texto de Mateus 28 não é encontrado nos manuscritos. Quem disse? Nos melhores textos, nas versões da Bíblia, algumas delas do 2º século. O texto é esse que você conhece. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há forma de você fugir à força gramatical desse texto. A própria Bíblia das Testemunhas de Jeová, que são unitarianos, de certa forma. A Bíblia deles que tem explicação para todos os versos. Esse aqui não tem explicação nenhuma. Não tem o que dizer. O amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito. 3 pessoas. Os cristãos primitivos, eles eram marcados na sua vida pela presença do Espírito. E Jesus, de fato, na sua ascensão, ele diz: eu vou, mas vou vos enviar o Espírito. Não há forma de você fugir. Tenho perguntado em minhas classes o que seria melhor para os cristãos do que a presença de Cristo. Mas aparentemente nesse texto de João, Jesus diz que há algo melhor. Ele disse: se eu não for, o Espírito não virá. O Espírito habitava a vida desses cristãos. Terceira característica, fé e conversão. Permanecia. Eram marcados pela presença do Espírito.
Quarta característica aparece no verso 26, reunidos na igreja. A igreja é parte fundamental da experiência cristã. Diz que há duas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Nós não podemos nos casar sozinhos, nós não podemos ser cristãos sozinhos. A igreja é o único lugar em que os cristãos são a maioria. Segundo Atos 2, 24, é Deus quem conduz, que nos leva à igreja. Na compreensão católico-romana, as pessoas vão à igreja e a igreja os conduz a Cristo. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Cristo... E aqui está uma outra coisa que nós podemos aprender nessa manhã. Muita gente diz assim, você precisa se encontrar com Cristo. Já viram essa conversa? E no estudo bíblico você às vezes pode até dizer isso. Você precisa se encontrar com Cristo. E às vezes nós damos a impressão de que é Cristo que está perdido. E a gente está tentando encontrar. Meu querido irmão, antes de você ter a brilhante ideia de procurar Jesus, Ele já estava buscando você. Corre o perigo do chão afundar aqui? Acho que não, né? Se eu sumir, não fui transladado, fui para baixo. Reunidos na igreja. A igreja é o único lugar em que os cristãos são a maioria. De fato, se a conversão nos leva à fome do conhecimento da vontade de Deus, a igreja desempenha um papel de vital importância. Para que a experiência cristã possa ser mantida, expandida, partilhada, Deus ordenou que os seus filhos se reunissem na igreja. A igreja é vista como o corpo de Cristo. O Novo Testamento não usa essa palavra membro, senão nesse sentido, membro do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo é liderado pela cabeça, que é Cristo. A igreja não é um clube, onde a gente dá algumas ofertas, aparece algumas vezes, vive mais ou menos as regras do clube. Não é isso. Eu sei que alguns têm, nessa época de individualismo, relativismo e pluralismo, muitos não têm pouco respeito pela igreja. Mas a igreja, em tempos de desesperança, ela tem uma palavra de esperança, de conforto. Em tempos de descrença, a igreja tem uma palavra de admoestação. Admoesta-nos a crer na justiça e no invencível propósito de Deus, do Deus Todo-Poderoso. A igreja cristã fala uma palavra de coragem. Relembra-nos da competência de Deus em nos aperfeiçoar. Estou lendo um livro extraordinário. Mad, isso é lama and the masterpiece. A lama, o barro sujo e a obra de arte. A lama representa aquilo que a gente é antes de Cristo. Deveria ser assim. E a obra de arte é aquela que Ele está tentando moldar em nós. E a Bíblia deixa muito claro, através da igreja, de que Deus está nesse processo e Ele terminará e completará a obra que começou em nós. Por isso a gente não tem que se desesperar com as questões que vemos na igreja. A igreja, eu tenho dito muitas vezes para os alunos, a igreja não é o meu jardim, a igreja é o jardim dele. E ele vai saber o que fazer no momento certo, com o joio. Segundo Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é maior que os seus representantes. E um grande problema que nós temos, às vezes, é pensar em pessoas como sendo a incorporação da igreja. E, às vezes, nós a igreja, dando a impressão que a igreja tem que ver com pessoas. A igreja é muito mais do que isso.
Eu tenho lembrado que, na Segunda Guerra Mundial, o maior testemunho em favor da igreja veio de alguém que não era um cristão confesso. Albert Einstein, o homem mais considerado como uma das maiores inteligências que já visitou o planeta Terra, formulou uma lei que pouca gente entende o que ele quis dizer. Alguns dizem que eu me pareço com ele, pode até ser, viu? Mas é só por fora, se for o caso. Brincando às vezes com as crianças que vêm com essa história. Ah, mas você parece muito com Alberto Einstein. Meu avô. Ou meu tio. Mas Einstein dizia que no calor da guerra aí do nazismo na Alemanha, ele disse que procurou os grandes mestres da literatura alemã, os grandes professores, todos eles estavam silenciosos. Einstein diz que ele, sendo um amante da liberdade, procurou as universidades, os jornais, como sendo paladinos da verdade. Ele disse, um a um, se tornaram mudos. E ele acrescenta apenas, a igreja ergueu-se no caminho de Hitler. Claro, isso foi a igreja subterrânea. Karl Barth, o grande teólogo desse período, quando Hitler exigiu submissão da igreja às suas ideias, à sua ideologia, e exigia que as escolas se tornassem instrumentos para formar as novas gerações, e eles diziam, Heil Hitler, Hitler é o nosso pão. As crianças eram forçadas a dizer, Hitler é o nosso pão, Hitler é a nossa água, Hitler é o nosso Salvador. Karl Barth se atreveu a dizer, a igreja tem apenas um Führer. Palavra alemã para líder. A igreja tem apenas um Führer, e esse não é Adolfo Hitler. A igreja. E você, querido? Como é você com a sua igreja? Está sempre encontrando um defeito? Não. Eu tive uma irmãzinha na minha igreja, fora do Brasil. E ela dizia, pastor, quando você estiver pregando, se você quiser saber como é que você está indo, olhe para a minha cara, porque se eu tiver com a cara feia, é porque o sermão não está agradando. Eu disse, é mesmo, irmã? E com a minha veia sarcástica, eu disse para ela, querida irmã, se eu tivesse medo de cara feia, eu não me olhava no espelho a cada dia. Muitos acham que a grande contribuição deles é a crítica. Fica aí criticando. Critica isso, critica aquilo. Critica. Eles acham que essa é a grande contribuição. Perguntei lá em Santa Catarina, onde fazia uma semana de oração, se todo membro da igreja, pense agora nisso, se todo membro da igreja fosse como você, pensa, como é que seria a sua igreja? Uma irmãzinha levantou alvoroçada, coçando a cabeça e disse, misericórdia. Misericórdia. Eu acho que ela quis dizer que se todos fossem como eu, já estava fechada. Se todos fossem como alguns de nós, a igreja já estava fechada. Participassem como nós. Dessem como nós. Servissem como nós. A igreja, meus queridos irmãos, representa a nossa participação, corpo de Cristo. Nossa participação, apoio financeiro, sistemático. Nós lamentamos por igrejas fechadas, por regimes ateus totalitários. Rússia, no passado, Cuba, Uganda, China. Mas em nossa omissão, por falta de participar.
de apoio. Esse é o nosso voto para fechar a igreja. Faça a sua parte, onde você está. Os cristãos primitivos fizeram assim, viveram assim. Essa característica deles, presentes na igreja, atuantes. Se todos participassem como você, doassem como você, como seria a igreja? Esse cavaleiro, James Montgomery Boyce, ele observa que muitos cristãos nunca fizeram nada significativo por Cristo. Nunca conduziram ninguém a Cristo, não trazem ninguém à igreja, e eles próprios vêm à igreja com enorme má vontade. E o irônico é que eles pensam que está tudo bem. Já viram? Os halls, as partes inferiores da igreja, muitos vêm à igreja, mas não chegam na igreja. A igreja se tornou um palco para muitos. Eles gostam de aparecer quando eles são a estrela. A igreja não tem palco, a igreja tem altar. No palco você aparece, no altar você se oferece. Eu escrevi num boletim da igreja no passado razões pelas quais as pessoas deixam de vir à igreja. E as razões são as mais diversas, que eu tenho encontrado e tenho colecionado ao longo dos anos. Alguns dizem que não vêm à igreja porque alguém me ofendeu. Já viu essa conversa? Quem foi que lhe ofendeu? Um outro pecador como você mesmo? Você estará qualificado com um argumento sólido quando Cristo te ofender. Aí você pode. Lembra, queridos irmãos, os cristãos não seguem aos cristãos. Os cristãos seguem Cristo. Tão fácil, não é? Mas tão difícil de ser incorporado e vivido. Outros dizem, não vem à igreja porque está muito longe. Você já pensou, minha casa é muito longe da igreja. Já pensou? Já pensou no fato de que ele cruzou o espaço há milhões de anos-luz para vir à sua praia para resgatar você? E você pode alegar, minha casa é muito longe. Mas não é longe a ponto que você falta o trabalho, não é isso? Então, queridos irmãos, eu estou falando de coisas práticas, das características práticas desses cristãos primitivos, que podem até hoje ser uma inspiração para nós. Quem são os cristãos? Marcados por fé e conversão, permaneciam em lealdade absoluta a Cristo, constância, guiados pelo Espírito, permaneciam na igreja. A igreja não fará sentido para você, a menos que você se torne uma parte integral do corpo. Você foi eleito ancião da igreja, lhe deram uma extraordinária oportunidade, irmão, não cruze os braços. Essa não é uma tarefa que você pode se desvencilhar dela de qualquer forma. Esse é um chamado. Faça uma diferença na sua igreja. Aonde você vive, aonde você está, faça a diferença. E finalmente, queria dizer que a igreja terá sentido para você quando você, pela direção do Espírito, descobrir qual a sua parte nela. Ore a Deus, mostra, Senhor, o dom que me foi dado. Permite, Senhor, que eu ocupe o meu lugar. Eu, na quarta-feira, contei aqui a história de Marilísia. Marilísia era uma ítalo-canadense, morava lá em Toronto, era professora do estado aí, vinha à minha igreja, ela havia casado, ela entendia bem o português, ela convivera muito tempo com essa comunidade portuguesa, ela casara-se com um colombiano, se eu não estou enganado. O homem abandonou a família, foi embora, ela ficou com 2 filhos e ela vinha à minha igreja, uma mulher de oração. Resolveu, então, fazer um projeto. E o projeto que ela imaginou fazer foi levar containers de Toronto, do Canadá, para Cuba, levando alimento, Bíblia,
os irmãozinhos, na época da conferência geral, o pastor Acílio aí, esses irmãozinhos que vieram, pediram aí para a gente arrumar lugar na igreja de Toronto. Mandei arrumar os quartos para eles. 18 deles. Fizemos mais um banheiro. Tínhamos 2, fizemos mais um para atendê-los. Irmãos magérrimos, eles me disseram que quando esses containers chegavam com Bíblia e muitas vezes com arroz, a fila da Bíblia era maior do que a fila do arroz. Fiquei impressionado. Mas Marilísia, antes de ter a oportunidade de levar esses containers com as coisas que ela imaginou seriam úteis aos cubanos, ela tinha que ter uma autorização do Estado-Maior de Castro. E ela foi a Cuba, a Havana, se encontrou com o presidente da missão, pediram uma audiência, e lá foram os dois representantes de Cristo para conversar com o Estado-Maior de Castro. Foram ao terceiro andar daquele prédio, e o que eu vou contar aqui, eu disse naquela quarta-feira, quando falei aos professores, Marilísia contou isso aqui num sermão. E como eu queria contar essa história aqui e ali, eu entrei em contato com a minha obreira bíblica, Rosa Lopes, e pedi, Rosa, me coloque em contato, me dê o contato de Marilísia. Eu havia convidado Marilísia para pregar um sábado na nossa igreja, e ela contou essa história que eu vou contar para vocês. Rosa disse, pastor, em resposta, ela disse, pastor, Marilísia não vive mais no Canadá, voltou para a Itália. Se você tem forma de encontrar o contato dela, tenho. E me mandou. Eu escrevi para Marilísia, Marilísia, você contou na minha igreja essa história. É verdade. Ela me mandou em resposta 16 e-mails, confirmando a história e ampliando em detalhes. E a história é essa. Naquele dia em que ela subiu lá com o pastor, o presidente da missão, ela foi levada a uma sala, onde ela se encontraria com os representantes do Estado-Maior de Cuba, uma porta do fundo. 3 cadeiras estavam assim, ela e o presidente estavam na frente, para conversar com esses generais. Daquela porta lá do fundo, entraram 2 generais. O seu uniforme verde oliva, com todas as medalhas e condecorações. 2 generais amuados, carrancudos, nenhuma expressão de boas-vindas. Eles notaram uma cadeira vazia no meio, disse Marilísia, uma cadeira vazia, e ela se perguntou, bom, entraram 2 generais, para quem é essa cadeira aí? Então Marilísia disse que a uma certa altura, Jesus Cristo em pessoa entrou das portas do fundo, na porta do fundo, se assentou na cadeira do centro. Aí ela entendeu porque aquela cadeira havia ficado vazia. Marilísia diz, ele não disse nenhuma palavra. Eu não sou representante desse cristianismo de pieguices, não sou. E por isso eu tentei confirmar com Marilísia essa história. Marilísia disse, Jesus abriu os braços, como que abraçando aqueles 2 generais. Sabe qual é um grande problema dos cristãos? É que eles pensam que aceitar as pessoas é aceitar o que elas estão fazendo. E por isso eles se trancam no seu mundo. E alguns cristãos gostam muito de colocar tabuletas para a sua identidade, as tabuletas. Não fumamos, não bebemos, não tomamos café, somos vegetarianos, melhor ainda se veganos. Mais ou menos como os fariseus nos dias de Cristo, que tinha lá toda a sua forma de identificar a sua identidade religiosa. Essas coisas são importantes, claro que elas são importantes, mas não são a essência. É isso que eu estou dizendo. Jesus colocou ênfase na essência da fé. E
E já perceberam que as tabuletas que nós encontramos na identificação de religiosos nunca inclui os essenciais? Eles ficam sempre na periferia. Marilísia dizia que Cristo colocou os braços como que sobre os ombros daqueles generais. Não disse uma palavra. Ela disse apenas no determinado instante, uma face inesquecível. Ela disse, ele acenou, dizendo, está na hora de vocês falarem. Era um instante. Marilísia conseguiu, de fato, furar o bloqueio e começou a levar contêineres para Cuba. E entre eles, como eu disse, entre os dons que eles levavam, Bíblias. O que eu quero dizer com isso? Que não há limites para o que Deus pode fazer. Não há limites. Não há limites. Queridos, nós às vezes é que colocamos limites. Nós é que somos os incrédulos. Não crendo no que Deus pode fazer. A minha religião, a minha teologia, grande teologia, não permite isso. Deus pode qualquer coisa. Muito bem. A última característica. Falei, marcados por fé e conversão, permaneciam em lealdade absoluta a Cristo, constância, perseverança. Falei de guiados pelo Espírito, reunidos na igreja. E a última característica, essa, pastor Acílio. Essa. Nesse livro que eu mencionei, a argila, o barro, a lama e a obra de arte, o homem, John Burke, o autor, ele disse, o grande problema da igreja não é a necessidade de planos, nós continuamos planejando. A maior necessidade da igreja é de cristãos que representem de fato a Cristo. Cristo até hoje é aceito por seculares, ateus. Mas esse povo gosta da igreja. Porque a igreja às vezes não gosta de Cristo, gosta dela mesma. O que é dito aqui, nessa última característica? Os cristãos se preocupavam com os outros. Aqui, ó. Veja o verso 23. Se naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender que, pelo Espírito, que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. E os discípulos, cada um deles, conforme as suas posses, resolveram enviar auxílio nas mãos aos irmãos que moravam na Judéia. E então, eles, com efeito, o fizeram, enviando seus presbíteros por intermédio de Barnabés e Paulo. Vou descer aqui para ficar perto de vocês para terminar. Há 2000 anos atrás, 2 cristãos estavam a caminho de Antioquia para Jerusalém. Eles não estavam numa viagem de negócios, não estavam numa viagem de turismo, estavam numa viagem de misericórdia. As colheitas dos irmãos lá de Jerusalém haviam falhado. E vocês se lembram que esses cristãos lá de Jerusalém, eles haviam sido expulsos da sinagoga. A expulsão da sinagoga era equivalente à morte. Todas as conexões eram rompidas. Eles não podiam esperar nenhuma ajuda das sinagogas, esses cristãos judeus. Esses cristãos de Antioquia, o que eles fizeram? Não houve necessidade de nenhum provar e vede. Nada disso.
nenhum apelo. Eles perceberam que aqueles cristãos lá estavam em necessidade. Eles poderiam facilmente ter se dispostos e poderiam lembrar do preconceito dos judeus contra eles, da má vontade de inicialmente partilhar o evangelho com eles. Esses cristãos eram cristãos há 1 ano, mas isso demonstra o trabalho do Espírito na vida deles. Reuniram o que eles tinham, mandaram para ajudar os cristãos lá. Serviço. Queridos irmãos, esse homem lá daquele livro, John Burke, segundo ele, o grande problema com a igreja é que ela perdeu essa característica de Cristo. De serviço. De onde esses cristãos primitivos encontraram, de onde eles derivaram essa atitude de solidariedade? Do próprio Cristo. Eles viviam aquilo que, nesse período, pouco depois, Inácio de Antioquia, aí por volta do início do 2º século, ele havia de cunhar a frase que se tornou famosa, Ubi Christus ibi Ecclesia, aonde Cristo está, aí está a igreja. Ubi Christus ibi Ecclesia. Aonde é que a igreja está? A igreja deve estar aonde Cristo está, seguir as suas pegadas de serviço. Ellen White disse que se nós quisermos descobrir as pegadas de Cristo, você não tem que ir lá à Terra Prometida. A Terra Prometida é onde Jesus está, encontrada ao lado de camas de pessoas que sofrem, nos becos. O livro Desejado diz assim, que nós nos encontramos com Cristo nesses lugares, no lugar do serviço. E não nos isolando dentro da igreja. Olha, irmãos, vir à igreja, ir ao trabalho na segunda-feira, pastor, meu amigo Kuhn, vir à igreja no sábado não é mais sagrado do que ir para a fábrica na segunda, na terça, na quarta. Se aos 2 lugares você vai para servir a Deus. É isso? Estou falando alguma heresia? É isso aí. O ministério maior da igreja acontece fora dos muros da igreja. É ali que a gente entra em contato. E aqui, irmãos, os chamados leigos, né? Essa é uma palavra muito mal utilizada, leigo. A palavra leigo é a palavra que vem do grego laikos, que quer dizer parte do povo de Deus. Todos nós somos leigos, pastores também, partes do povo de Deus, com funções diferentes. Nosso ministério acontece fora. E nesse caso, os leigos, chamados leigos, eles têm mais possibilidade de sucesso do que os pastores, porque nós nos encontramos com as pessoas da igreja, com as pessoas de fora, vocês é que têm contato com elas. Não é isso? Então, vocês agirem como ministros de Cristo lá. 5ª característica, serviço. Eu quero terminar com 2 textos da Bíblia, quero pedir a 2 pessoas que leiam para mim. Irmão, ou você mesmo pode ler, leia para mim João 17:13. 1 João, pastor, você leia para mim. 1 João 4, verso 13. Tem o texto? Não, são 2. São João 17, verso, acho que 13. Leia para mim o 13 e o 14. João 17, 13 e 14. O que diz aí? Ora, se eu sendo o Senhor, 13 e 14, né? Tá certo. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés. São João 17. 17. 17, ó. O senhor falou 13. Desculpa, irmão. 13 é o verso. Desculpe, então 17, 13. Desculpe. O que diz aí? Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Bom,
Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Buscando, é aquele conhecidíssimo. E nisso conhecereis que sois meus discípulos. É 17, 13, 14, ou é 13 e 17? 13 e 17, é o inverso, irmão. Ora, se sabeis essas coisas... Também não está aí. Também não está aqui. 35, vamos achar o 35. É bom para acordar o povo aí. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que é que esse texto está dizendo? Diz que carteira de identidade nos identifica. O que é que diz esse outro texto aqui? Vamos ver se nesse a gente está certo. 4. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Não. 1 João 4, verso 14. Veja o 14. E nós Ninguém conheceu o Pai, ouviu o Pai? E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Não é esse texto, não. O que eu estou pensando é aquele texto em que Jesus diz, nós passamos da morte para a vida. Está no capítulo 4 aí. A questão é só do texto, procure. Passamos da morte para a vida se amarmos aos irmãos. Já viram a quadrinha, diz assim, viver com os santos lá no céu é muita bênção e grande glória. Viver com eles aqui na terra é muitas vezes outra história. E é assim mesmo, não? O que diz esse aqui? João 14, é a nossa identidade. Nisto sabereis. Se a identidade não é se nós, no dia do encontro de Cristo, naquele monumental e fenomenal encontro, a questão não será você guardou o sábado, as questões doutrinárias. A pergunta virá dos copos de água que nós servimos, no serviço que nós ofertamos às pessoas. Identidade. E esse texto de cá, que está também em João 4, 1 João, aí nesse caso, 1 João 4. E nisso sabemos que passamos 3,14. Então leia para nós aí. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Muito bem. Esse texto aqui nos identifica, é a nossa identidade. Esse aqui nos fala onde nós estamos. Se já passamos da morte para a vida, ou se continuamos nas regiões escuras e geladas da morte. O amor, o amor. Deus abençoe você, querido irmão, meu querido irmão ancião, pastor Acílio. Eu estou aguardando aquele dia em que, na quarta-feira, eu mencionei aqui esse sermão poderosíssimo do C.S. Lewis, O Peso da Glória. E ele diz que Jesus, pessoalmente, vai recompensar aqueles que serviram a Ele. E interessante é que ele faz um twist aqui, porque em 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, e aqui eu estou certíssimo deles, os outros dois textos eu procurei ali rapidamente e anotei. 1 Coríntios 8, 3, diz que seremos conhecidos de Deus. Eu me pergunto, mas se Deus já não nos conhece? Mas só que ele liga esse texto com Marcos 7, quando milhões vão se apresentar diante da face de Deus, e ele vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço. E Deus diz, esse é o inferno. Exclusão. Serão exilados. Serão deletados. Eu estou aguardando aquele dia em que nós nos tornaremos conhecidos de Deus. Vem cá, pastor. Estou aguardando aquele dia quando Jesus em pessoa vai abraçar você e dizer,
estava esperando. Marivaldo estava esperando você. Deus abençoe a todos. Pastor Acílio, seu campo, a sua administração, seus auxiliares, seus pastores, esse grupo de anciãos, e de fato, com um exército desse, quem é que pode perder a batalha? Deus abençoe você, Acílio.